Algumas pessoas só dizem que querem um amor, que querem um relacionamento duradouro, saudável, que sonham com um casamento, com um relacionamento em que elas se sintam completas, mas no fundo, essas pessoas não têm ideia de que o que elas buscam não é um amor, elas buscam ser aquelas pessoas escolhidas. Elas buscam um relacionamento como se fosse a jornada do herói, assim, a pessoa que vai lutar muito pelo outro, para que tenha, então, a outra pessoa que seja a escolhida dentre tantas outras pessoas e dentre tantas outras opções, e aí ela se sair vitoriosa dessa escolha. Então, ela diz que quer um amor, mas quando está diante de alguém que está ali para oferecer para ela um amor, segurança, um relacionamento de fato, aquilo ali não agrada. O que ela quer, no fundo, e que muitas vezes nem tem ideia, é viver a adrenalina da indisponibilidade do outro diante da questão de eu vou ser a escolhida, eu vou ser a vencedora, eu vou ser a pessoa que vai ter um triunfo nessa situação aqui tão difícil que é essa pessoa que às vezes está fazendo pouco caso, me dando migalhas, vai me escolher. Então o episódio de hoje é sobre essa pauta. Nem todo mundo está buscando um amor, algumas pessoas estão buscando serem escolhidas. E esse escolhidas não é no sentido de eu sou escolhida, então a gente vai viver um relacionamento. Não, eu sou escolhida porque eu ganhei de outras tantas pretendentes. Por isso que na capa ali é aquela menina que tá com um destaque, né? Fiquei pensando assim muito naquela ilusão, naquela ideia dos Estados Unidos tem o baile de formatura, então a rainha e o rei do baile. Ela foi escolhida, a rainha. A gente também tem muito isso aqui, né? A rainha da escola, a rainha da gincana, aquela menina que foi eleita a mais bonita, que é essa lógica, eu tenho que me esforçar muito para eu sentir que eu tenho valor. Eu preciso me dedicar, eu preciso me preparar para uma entrevista, eu preciso me preparar para um desfile, eu preciso me preparar fazendo uma coreografia de dança muito legal, eu preciso me dedicar muito para que eu seja a mais notada, a mais importante, a mais especial, para aí sim eu ter o meu valor garantido. Então nem sempre essas pessoas elas estão buscando conexão, elas estão buscando um relacionamento de fato, genuíno, elas estão buscando essa migalha, assim, essa recompensa que está muito mais na casca do que na essência. Essa é a pauta de hoje do Você Também Se Precisa. Muito obrigada pela companhia aqui, por tu ter clicado nesse vídeo, nesse episódio. Eu sei que a gente tem um mar de conteúdos, então é uma honra para mim ter a tua audiência. Espero que as reflexões que eu for trazer aqui possam inspirar e te ajudar a ter uma vida muito mais conectada contigo, com a tua verdade, com a tua autenticidade, mesmo que não é, né, perfeito a gente viver a nossa verdade, a gente também tem perdas com isso, mas eu acredito muito, não só pessoalmente, mas também profissionalmente, que essa é a saída para uma vida mais leve, para uma vida mais tranquila e justamente para relacionamentos duradouros. É quando a gente pode ser quem a gente é, porque afinal a gente não tem outra escolha, mas quando a gente para de querer performar nos relacionamentos e passa simplesmente a existir. Mas nesse episódio a gente vai refletir então o que tem por trás, né, dessa ideia de querer ser a escolhida, de querer ser a mais importante, e a gente vai entender uma saída mais pro final desse episódio, então uma saída possível para combater essa tendência. Eu espero que faça muito sentido, que realmente possa inspirar de alguma forma nessa conexão contigo mesmo e possa contribuir para os teus relacionamentos aí presentes e futuros. Eu não me apresentei, mas deixa eu fazer isso. Sou Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou terapeuta do esquema. A terapia do esquema ela é a minha abordagem clínica que eu escolhi, né? Então é a abordagem da psicologia que fica aí de pano de fundo em muitos, né, ou quase todos os episódios, porque é a forma que eu enxergo muitos fenômenos psicológicos, os fenômenos da vida, e esse é o Você Também Se Precisa. É como se fosse assim um chacoalhão que a gente toma toda semana para voltar para nossa essência, para a gente se reconectar e ter uma vida com muito mais ligação com aquilo que a gente precisa fazer por a gente mesmo. Então, escolhas mais honestas e uma postura mais autorresponsável. Então a gente vai começar falando mais o que tem por trás dessa tendência de querer ser a escolhida e não tanto querer o amor, o relacionamento.
Primeira coisa que a gente precisa diferenciar é validação de amor. A validação até como um sentido de validação do mínimo, não é nem validação emocional, mas a validação como eu te vejo, tu existe, tu é válida, teus sentimentos são válidos, tu tem algum valor. E o amor? Amor é algo que a gente relaxa nele. O amor é um sentimento que é biológico, a gente vive pelo amor, né? Tá aqui como espécie em função do amor e das conexões que a gente faz. Pro amor acontecer, a gente não precisa de um esforço. É como pensar numa comida que tu gosta muito. Essa comida, ela vai ter assim uma amostra grátis do que é o amor, no sentido de que é difícil a gente explicar por que a gente gosta. Eu, por exemplo, sou alguém que não gosto de sushi, não gosto de nada que seja do mar, da água. Então eu não gosto de peixe, eu não gosto de frutos do mar, não gosto nem do cheiro. É difícil eu explicar por que eu não gosto. Agora eu adoro, por exemplo, fruta, que não seja fruta passada, mas fruta assim, que não é tão verdinha, mas também não muito passada, uma melancia no ponto, eu amo comida italiana, eu amo pizza. São comidas que eu amo que é difícil eu explicar, não tem um motivo consciente daquilo ali. A pizza não precisou me conquistar. Eu comi e eu gostei, mas é uma coisa do sushi. Eu já tentei comer várias vezes, porque o Rafa, meu marido, ele ama. Então, às vezes eu vou no sushi com ele, eu pego um, aquilo não desce, aquilo incha na minha boca. As pessoas falam, tem que comer mais vezes pra te gostar, né? E o amor é isso, o amor é um sentimento que ele vai nos nutrir, que a gente não vai conseguir explicar. É uma coisa muito que vai acontecer ali, né? E a validação é diferente do amor, porque a validação, ela vai nos dar esse sentimento mais superficial, no sentido de, tudo bem, eu entendi que eu sou válida, que eu fui reconhecida aqui, que eu tenho o meu valor e ponto. Mas é diferente da profundidade da gente se sentir amada, da gente amar a outra pessoa, da gente viver o amor. Então as pessoas às vezes confundem alguém que, por exemplo, escolheu uma namorada porque validou aquela namorada, às vezes por ser a mais bonita, por ser a pessoa que tem uma família, sei lá, com mais grana ou com mais nome, ou porque admira aquela pessoa, mas não necessariamente porque ama. Então, a validação, ela não é o mesmo que o amor, e é importante a gente fazer essa diferença, assim, né? Muitas vezes a gente também tá com aquela pessoa, tanto amorosamente quanto em amizades, enfim, a gente tá com aquela pessoa porque a gente ama ela, ou a gente tá com ela porque a gente tá validando, porque a gente tá vendo que ela tem algum valor ali, seja um valor social, seja uma questão de aparência, ou seja porque a gente admira em alguma medida, mas não necessariamente a gente ama. Então é um ponto muito importante que a gente já começa a fazer essa diferenciação. Aí, aprofundando um pouco mais, a gente vai entrar aqui em dois grandes momentos da nossa vida, a infância e a adolescência. Essa confusão da validação, da busca por ser a escolhida, ela muitas vezes começa na infância, em famílias que tiveram a tendência de valorizar muito mais o comportamento do que a essência. O que é isso? Então, a pessoa foi lá e a criança tirou nota 10, a criança foi bem comportada, foi elogiada. Os pais demonstram que ficaram muito felizes com aquilo, que ficaram muito admirados, que têm orgulho, se conectam com a criança a partir desse resultado. E por outro lado, quando a família valoriza muito mais a criança, não tem essa pressão por desempenho, por performance, seja no âmbito escolar, mas em outros pontos também. Por exemplo, a criança se comportou bem, a criança não deu trabalho, a criança, enfim, é bonita, qualquer atributo que a criança possa ter ali, vai levar mais a família para esse lado do reconhecimento e da validação, nesse sentido assim do comportamento. Então, o que a criança fez vale mais de quem a criança é. Por outro lado, pais que valorizam mais a essência da criança, que conseguem se conectar sem exigir muito daquela criança, que é uma conexão natural, genuína, afetuosa, vai fazer com que essa busca pelo comportamento perfeito e pela validação diminua um pouco. Quando que acontece isso? Quando a criança sente que ela tem garantia de amor. O que é a garantia de amor? Se eu fizer uma merda na escola, se eu tirar uma nota baixa, eu não vou querer esconder
da minha mãe isso, porque talvez o amor que ela sinta por mim vai estar em jogo. Se eu tirar uma nota baixa, se eu tiver um problema com alguma situação, eu vou justamente correr para a minha mãe, porque lá eu sei que eu vou ter suporte, porque eu sei que eu vou receber amor, mesmo validação, mesmo conexão emocional, sem precisar ter um resultado conforme o esperado, numa expectativa muito alta. Então, isso é importante a gente diferenciar. Muitas pessoas que adultas esperam ou buscam ser as escolhidas ou buscam um relacionamento que é um relacionamento muito difícil para que elas sejam bem-sucedidas e aí elas se sentirem com valor. Por exemplo, aquela menina que quer casar com um cara rico e aí nenhum mais importa, não casa por amor porque ela pensa que só tendo um bom pretendente é que ela vai ser feliz ou que ela vai ter o valor perante a família dela ou a sociedade. É uma pessoa que busca muito mais ser a escolhida do que, né, buscar um amor de verdade, um relacionamento. No filme Amores Materialistas é justamente essa lógica ali, o pano de fundo, né? Então, as pessoas estão ali escolhendo qual que é o melhor pretendente, nem sempre elas estão escolhendo pelo relacionamento, pelo sentimento. Então, a gente tem essa infância aí que não tem a garantia de amor, em que o comportamento é valorizado acima da essência, da conexão. E a gente também tem o desempenho condicionado. O que é isso? É a pessoa que entende, a criança que entende que ela precisa se esforçar para ter o amor dos pais. Que ela precisa, por exemplo, arrumar toda a casa para esperar a mãe chegar do trabalho, para daí a mãe ter um tempo para brincar com ela. Ou ela precisa estar muito bonita ou muito bem comportada para ela ter um tempo ali com o pai, um tempo com os pais, porque se ela simplesmente ficar ali descuidada, ela não vai receber isso. E transformando então para a vida adulta, ou né, fazendo um corte aqui da infância para a vida adulta, o que acontece? A gente vê aquelas pessoas que elas sonham então no relacionamento amoroso, de por exemplo, eu vou pegar o cara mais galinha que tem, porque daí comigo eu vou me esforçar muito, eu vou fazer ele feliz, eu vou fazer ele o cara mais, enfim, mais encantado, eu vou ser a melhor mulher do mundo, para daí eu me sentir um pouco valorosa, ou daí eu senti que eu tenho alguma importância aqui. Então é como se a pessoa tivesse internalizado, introjetado a ideia de que para ter um amor, o que ela imagina como amor, né, para ter um relacionamento, para ter algo positivo na vida, é preciso muito esforço. É preciso que eu me esforce muito, eu tenho que aguentar muita traição, eu tenho que minimizar muita falta de respeito, eu tenho que tolerar muito que eu não tô afim de sair com esse cara, mas eu vou sair porque ele é o pretendente ideal para mim. Então a pessoa ela se esforça muito. E tem uma frase que eu gosto sobre a infância que ela diz assim: nenhuma criança deveria se esforçar pelo amor dos pais. O amor dos pais, ele deveria ser para a criança óbvio, deveria ser natural, uma fonte quase que inesgotável, assim. Então, isso já começa ali na infância, já começa a ser construída essa ideia de que para ter um amor, para ter um relacionamento, é preciso muito sofrimento. Isso é um grande perigo. E aí a gente tem a questão da indisponibilidade emocional, né, como chave nessa equação toda. Porque quando a pessoa está diante de alguém que está disponível para ela, aquilo ali, como no apego ansioso, não fica tão interessante assim. Agora, se ela está diante de alguém que está indisponível, que ela precisa se esforçar muito, que ela precisa se colocar no jogo, né? Colocar ali, mostrar o seu valor, ter um esforço muito grande, e isso não só para relacionamento amoroso, mas para trabalhos, para amizades, para relações de todos os tipos, até, por exemplo, de serviços, né? Então, eu vou fazer a unha com a pessoa, eu tenho que ser a cliente que tenha mais informação, que traga mais aqui conteúdo de que eu sou relevante, que eu sou importante, que eu sou rica, que eu sou isso, que eu sou aquilo, para a pessoa que está fazendo a minha unha gostar de mim, ou enfim, me validar como ser humano. E então a gente tem essa indisponibilidade como um pano de fundo, esse esforço pelo amor de uma forma assim bastante potente, né, nessas pessoas. E que a gente tem também um ponto com relação à adolescência, que eu falei que eu ia citar, né, no início ali, é que a adolescência ela tem muito disso. Então não é só eu ficar com um carinho ou com uma pessoa que eu tô afim, eu quero ficar com aquela que é mais visada. Então aquele cara que pega todas, ou que todo mundo quer ficar com fulano, aí eu também vou querer ficar. Então a gente tem essa coisa infantil de um esforço que às vezes a gente nem questiona o motivo
A gente nem questiona por quê. Eu lembrei agora da clássica, né? Não sei se aí onde tu mora é assim, mas aqui, por ser interior, talvez a gente tinha muito assim, os meninos que jogavam futebol ou que jogavam em algum time, algum centro de treinamento, né? CT. Aqueles meninos eram os mais populares, então todo mundo queria ficar com eles. Ou melhor, né? Se tu namorasse algum deles, então tu era a menina a mais escolhida, a mais especial de todas. Então tem um fundo ali muito infantil, muito pela casca, que na vida adulta é esperado que a gente consiga transpor, que a gente consiga criticar, deixar pra lá, porque um relacionamento amoroso, quando ele é sustentado por essa base de eu fui a escolhida, ele é um relacionamento muito pobre em conexão, na aliança mesmo, né? E em contrapartida, o que é um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro é aquilo que não exige o nosso esforço. Vai exigir, sim, algumas coisas de nós, mas muito mais no sentido de cuidado, de presença, de verdade, lealdade, do que de fato uma performance. Então, essas pessoas que querem ser as escolhidas, as mais importantes, as mais especiais, elas estão muito relacionadas à performance. E pode acontecer, né, a gente ter um pouquinho desse lado da performance. Então, cada vez que tu identificar aí que tu tá mais performando, que tu tá te esforçando para uma relação ou te esforçando para ser a melhor amiga, a mais importante, a que tem mais destaque, a que recebe mais elogios, sinal de alerta, porque isso talvez está falando muito mais das tuas faltas, da tua história, de questões ali não resolvidas com os teus pais, com a tua família, com situações mesmo do teu passado, do que de fato com a pessoa em si que tu tá te esforçando. Às vezes a pessoa em si, ela é mais um personagem da nossa reedição, da nossa história, do que a gente já viveu, das nossas sensações de apego. Então a gente, quando vai buscar um amor, um relacionamento, a gente não quer a performance, a gente quer muito mais a pessoa inteira, a gente quer muito mais a pessoa genuína, imperfeita, porque justamente essa coisa performática, que não tem erros, que tem todo um esforço, é cansativo. Eu tenho assim, sei lá, um radar, um feeling para pessoas que ficam performando que eu já não aguento. Às vezes, assim, num aniversário de alguém, num contexto mais social, que as pessoas estão ali, se eu já vejo alguém que tem isso, às vezes a pessoa é mais sedutora, ela quer ficar jogando charme, ela quer ficar, às vezes, até elogiando uma outra pessoa para que ela se sinta meio que no controle, eu fico com ranço daquilo ali, já sabe, já quero me afastar dessa pessoa, por mais que talvez ela tenha qualidades, talvez seja só um lado dela ali em cena, mas já me dá um cansaço. Eu perco às vezes por não entrar em conversas que eu tenho essa sensação de que as pessoas estão disputando ali, ou querendo ser as mais importantes, as mais, sabe? Eu já saio de cena, né? Se quer competir comigo, pode passar, já venceu, porque isso aí não me pega, já me pegou em alguns momentos assim que eu tava mais ativada, mais antes, né? E na adolescência, né, na infância, na adolescência nem se fala, eu era a pessoa que queria justamente ganhar todas, né, justamente as questões das minhas faltas ali, de ter realmente essa questão de precisar performar, precisar me esforçar para ter uma migalha do que eu entendia, do que eu achava que era conexão na minha família. Então, sinal de alerta quando a gente perceber essa sede de performance, né, ou até uma crítica exagerada, como se a gente não pudesse errar, não pudesse relaxar. Às vezes é uma outra forma de também a gente estar performando. E quando a gente começa a curar de fato isso em nós, então percebendo esses sinais de alerta, mas mais importante, a gente vai fazer como se fosse uma balança em que a performance, ela não vai valer mais do que a autenticidade. A performance vai valer menos, a autenticidade vai valer mais. Então a gente vai buscar se conectar com pessoas que são mais autênticas, mais genuínas, mesmo que elas não sejam perfeitas. A gente vai parar de entrar em competições ou vai se perceber, vai colocar mais luz nos momentos em que a gente quer competir. Então, nos momentos em que, eu quero competir para ser a melhor amiga da minha amiga, a mais especial, a que vai ajudar até o final da festa, porque, enfim, a gente não precisa disso. É muito mais a gente construir relacionamentos em que a gente sente que tem algo sólido e duradouro, do que a gente querer uma performance que às vezes é tão superficial que não dura o primeiro conflito,
que não dura a primeira vez que a gente não tá performando. E o mais importante de tudo isso é a gente querer a autenticidade na relação com a gente mesmo. Então, é eu não querer performar para os outros se eu sou vazia. Às vezes, né, justamente eu quero performar para o outro porque eu tô vazia de validação, de amor, de compaixão, de eu para mim mesma, né? Então, às vezes é a gente silenciar essa busca pela validação, por ser a escolhida, por querer que o Joãozinho ou que a Mariazinha me escolha, e eu passar a me escolher, eu passar a não colocar o meu valor à prova em tudo. É justamente a gente se dar esse valor no sentido de não entrar em todas as competições, de criticar, de colocar assim sinais de interrogação para competições que a gente quer entrar, para quando a gente está se esforçando muito para algo, sabe? Não abrir mão da nossa genuinidade para uma interação às vezes que não vale nada. Eu espero que tenha feito sentido. Me conta nos comentários que outras reflexões ficam para ti, se, enfim, te levantou aí alguma questão. Vou amar saber, vou adorar poder continuar esse bate-papo nos comentários. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio, toda segunda-feira, aqui no YouTube ou no Spotify. Muito obrigada pela tua audiência, um super beijo e até lá!